Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: aquele homem que está em pé ali, ele vive pela fé. Louvado seja o Senhor. Hoje o assunto, a palavra, o foco geral e mundial tem sido crise. Mas desde o início de tudo existe crise. Existiu uma crise conjugal entre Adão e Eva. Existem muitas crises. É que hoje as coisas são divulgadas muito rapidamente. Antigamente levava tempos para a gente saber algum problema, e esse problema até chegar nos corações, ele demorava tanto que a crise não valia a pena uma divulgação, porque quando chegava lá, à distância, ela já perdeu aquela força. Mas aonde a crise acontecia, as pessoas sofriam. Existe crise de má administração, pessoas que não sabem administrar tempo, não sabem administrar recurso financeiro. Existe crise de corrupção, de impunidade, injustiça social, abuso de poder. São crises, né? Existe crise familiar, crise conjugal, existencial, emocional. Existe crise de princípios e valores. Existe crise teológica, de religião, de fé, de incredulidade, de integridade espiritual. Quando uma pessoa crê em algo e demora tanto, e agora me refiro a Abraão, ele estava com uma tremenda crise teológica. Deus falou algo para ele, o tempo passou, mas ele ficou numa situação, então ele entra em crise. Existe crise política, é o que o nosso país está passando. Há uma divisão. A bolsa de aposta diz que a Dilma cai, o Cunha não cai. Outros dizem que a Dilma não cai, o Cunha cai. Outros dizem que nenhum dos dois cai, e outros dizem que os dois caem. Só o tempo mostrará até quando esse país aguenta essa crise política, essa crise governamental. As empresas estão em crise, né? As finanças estão em crise, as pessoas estão com medo, profissionais estão em crise. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo oração porque ela tinha sido liberada do trabalho dela. Existe uma crise profissional porque as pessoas não estão sabendo servir, trabalhar. Você contrata um profissional, ele não consegue cumprir aquilo pelo qual ele assinou um contrato que ia resolver. Existem inúmeras crises. Crise de liderança, seja na família, liderança na comunidade, no município, no estado e no país. O que é uma crise? Estas que eu falei são crises, mas o que significa? Qual é a definição de crise? Crise pode ser definida como uma fase de perda ou uma fase de substituições rápidas ou uma fase demorada de indefinições, e o tempo vai passando e a gente vai agonizando. Isso é uma crise. Crise é isto. Crises são estas fases em que se pode colocar em questão o equilíbrio de alguém ou de alguma coisa. Nosso país está em crise e o equilíbrio, o Brasil já está desequilibrado, o
Brasil perdeu o crédito, o Brasil, os pontos de credibilidade caíram porque ele está desequilibrado, que existe uma crise política, governamental, e como eu já falei, outras crises. E aí torna-se então muito importante a atitude e o comportamento da pessoa ou de algo face a momentos como este. A evolução da crise pode ser benéfica ou maléfica, dependendo de fatores que podem ser tanto externos quanto internos. Uma crise pode ser muito bom para uma pessoa. Uma crise pode ser muito bom para um país, dependendo dos fatores externos ou internos. Toda crise conduz necessariamente a um aumento da vulnerabilidade, mas nem toda crise é necessariamente um momento de risco. Estou querendo me lembrar uma história. Foi o Renato que contou uma história daquela pessoa que ele e Ricardo sustentavam semanalmente, né? Então, a crise, a falta desse sustento, foi uma grande bênção para esta família que estava acomodada. Então, ela estava tão acomodada que ela recebia sustento, alimento de graça, que começaram a dar festa. Aí, os mantenedores falaram, chega! E tiraram o sustento. Aí houve uma crise, eles se desequilibraram, eles ficaram sem chão. Como é que a gente vai comer? E a família tomou um rumo e reformaram a casa, está todo mundo bem vivida. Por quê? Porque a crise que se instalou, que deixou eles desequilibrados, eles reagiram de tal forma que eles começaram a progredir. É isso que eu estou dizendo. Toda crise conduz necessariamente a um aumento da vulnerabilidade, mas nem toda crise é necessariamente um momento de risco. Pode eventualmente evoluir negativamente quando os recursos pessoais estão diminuídos e a intensidade do estresse vivenciado pela pessoa ou instituição ultrapassa a sua capacidade de adaptação e de reação. Tem pessoas que, à medida que os recursos param, ela fica sem saber o que fazer. Esse exemplo que eu citei foi o contrário. Os recursos pararam, eles reagiram positivamente. Mas a crise é vista de igual modo como uma ocasião de crescimento. E é por isso que Deus permite crise. E permitiu crise na vida de Abraão e de muitos servos de Deus. A evolução favorável de uma crise conduz a um crescimento, à criação de novos equilíbrios, ao reforço da pessoa e da sua capacidade de reação em situações menos agradáveis. Estão entendendo? Isso aqui é só definição que eu catei do Wikipedia e eu achei interessante colocar aqui, porque a gente está falando de crise e muitas pessoas não entendem exatamente a definição disso, né? E muitas pessoas não sabem, além de definir crise, exemplificar a crise, e aí ela não sabe o que ela está passando, o que é um hambúrguer estragado que ela comeu, ou uma crise instalada que está permitida por Deus, que nenhuma árvore cai sem a permissão dele, para aquela pessoa progredir. O problema é quando o inimigo consegue convencer e ela, na crise, ela regride. Entenderam aqui? Assim, gente, a crise evolui no sentido da regressão quando a pessoa não consegue ultrapassar. Ou no sentido do desenvolvimento, quando a crise é favoravelmente vivida. Então, ontem eu compartilhei com os irmãos a história de Elias. Deus tinha uma tarefa nacional para este homem. E como é que Deus prepara este homem para uma tarefa nacional? Manda ele para um lugar onde tem um rio e onde os corvos iam trazer comida para ele. Então Deus levou Elias para uma crise
de recursos. Faltou no sentido de não dependia dele fazer nada, mas dependia dele esperar com fé e com convicção. E ele foi preparado por Deus para a crise climática que aconteceria em Israel. Então ele aprendeu a viver de um rio que não aumentava o nível da água, muito pelo contrário, o nível foi reduzido até o rio secar. Então ele foi preparado assim, e os corvos trazendo alimento. E aí depois Deus, quando o rio seca, Deus manda ele procurar uma viúva. E aí olha só, ele pode ter entrado numa crise de identidade, numa crise, né, de ética. Como é que eu vou pedir para esta viúva que não tem nem para ela direito? Então são crises que acontecem. Eu quero, com esta pequena série de inspirações que eu tenho anotado, que eu tenho ouvido, são irmãos dizendo que está ruim, que não está bom. Eu acho que até na crise a gente tem que dar glória a Deus e dizer assim: Deus está querendo alguma coisa de mim que eu não entendi, por isso Deus está me permitindo esta escassez. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu quero, com esta pequena série de inspirações sobre crise, convidar todos vocês que estão aqui para a gente substituir duas palavras no nosso vocabulário. A primeira palavra é substituir crise por Cristo. Quando a gente, na nossa fraqueza, falar essa crise, que a gente possa substituir essa palavra, diz, mas o meu Cristo. Entenderam ou não? Você não reage nessa igreja. Eu venho pregar em igreja que o pessoal reage, me dá vontade de ficar lá. Reaja! Reaja! Amém. Então vamos substituir no nosso vocabulário a palavra Cristo por Cristo. Amém. Amém? A segunda palavra que eu quero pedir a vocês para a gente substituir no nosso vocabulário é a palavra problemas. Vamos substituir a palavra problemas por oportunidades. Amém. Entenderam? Então, crise, nós temos que pensar em Cristo. Tirar essa palavra que existe e substituí-la por Cristo. E problemas por oportunidade. Eu por estar meditando na vida de Elias, eu vou pedir a você para ir para 2 Reis, capítulo 3, que já estamos entrando já no período do profeta Eliseu, sucessor de Elias. E eu quero ler 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. 2 Reis 3. Porque a gente está falando muito de crise, ao invés de nós estarmos falando de Cristo para o nosso país. O país está em crise. Então ele não precisa ser aterrorizado por crise. Ele precisa ouvir de Cristo. E eu acho que a igreja não tem feito este papel. Eu acho que nós estamos sofrendo muito, porque nós estamos perdendo nossos empregos, nós estamos passando por certas necessidades e a gente ficou apavorado. E a gente está enchendo a bola dessa coisa crise, ao invés de enchermos a bola e glorificar o Senhor Jesus Cristo. 2 Reis 3 diz sobre o reinado de Jorão sobre Israel. É isso que está aí na sua Bíblia? Amém. Versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como
seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe quem está me ouvindo pelo YouTube, me vendo aqui no YouTube. Vamos abrir nosso coração e vamos falar mais de crise e vamos aproveitar as oportunidades para Deus nos dar a vitória, no nome de Jesus. Vamos sentar. Quando eu pego as histórias reais, eu gosto de situar os ouvintes para que a gente possa entender. Nós não conseguimos viver sem a história e nós não podemos avançar se nós não entendermos a nossa história. Por que nós chegamos até aqui? Este segundo livro de Reis é a continuação da história dos dois reinos israelitas. Preste atenção que isso é muito importante. Dos dois reinos israelitas, Judá e Samaria, com as respectivas capitais, Jerusalém, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. Este livro começa onde a história do primeiro livro dos reis parou. Na verdade, não existe essa separação de primeiro e segundo livro no original. O rolo é direto, o papiro é direto. Este segundo livro dos reis pode ser dividido em duas partes, no segundo livro. Primeira, a história dos dois reinos, desde o ano 850 até a queda de Samaria e o fim do Reino do Norte. Israel em 721 a.C. E a segunda parte deste segundo livro, a história do Reino do Sul, Judá, desde a queda do Reino de Israel até a conquista e destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia em 586. Então veja bem, em 721 o norte acaba, é destruído, e em 586 o sul é destruído. Agora, quando eu falo destruído, não estamos falando de todo o povo, nós estamos falando de patrimônios materiais. E Deus não está aí com os patrimônios que a gente já adquiriu. O que Deus quer é formar o nosso caráter para o caráter de Cristo. É isso que está em jogo e é isso que é o objetivo de Deus. Muito bem, o livro termina com a história de Gedalias como governador de Judá e conta como o rei Joaquim foi libertado da prisão na Babilônia. Então preste atenção, a gente olha para esses dois livros, a gente vê um tremendo caos no povo de Deus. Um povo separado por Deus, escolhido por Deus para ser uma bênção. Este povo está em meio a várias crises. Este povo se desequilibra. Este povo perde o rumo, perde o norte e perde o sul. Literalmente falando, não só uma questão de simbologia, mas de literalmente falando. Então presta atenção, a destruição de Jerusalém e a ida de grande parte do povo de Judá para o cativeiro marcam um momento decisivo na história israelita. A queda dos dois reinos, a queda dos reinos de Israel e Judá, presta atenção nisso, acontece porque os reis e o povo foram infiéis ao Senhor. Não era para esta nação viver em crise. Assim e somente assim, toda e qualquer crise
é desencadeada e mantida. Mas a única solução para toda e qualquer crise é voltar para o Senhor com humildade, arrependimento, integridade, fidelidade, honestidade, lealdade, sinceridade, exclusividade e amor. Sem Deus não dá. Sem Deus falta tudo. Falta respeito, falta amor, falta sinceridade, falta transparência. Eu fui resolver uma questão hoje com o Marquinhos, uma questão minha, e no carro eu falei para ele, o problema de tudo é porque está faltando Deus na vida das pessoas. E aonde está a igreja para apresentar Deus? Onde é que a igreja está apresentando Deus neste país? A igreja está apresentando uma vida boa para o país. A igreja está apresentando milagres para as pessoas saírem da miséria. A igreja não está apresentando a cruz. A igreja não está apresentando o Senhor Jesus, está apresentando um Deus que faz milagre, que muda a situação de todo mundo. E aí eu acho interessante, por que Deus não está mudando a situação do Brasil? Vocês não percebem que o nosso Brasil está descendo ladeira abaixo? Então qual é a eficácia da igreja neste país, que diz que são 40 milhões de evangélicos? Deveriam 40 milhões estarem ajoelhados nas ruas, humilhados com pano de saco. Mas nós não estamos fazendo isso. Então para onde que esse país tinha que ir? Exatamente para onde ele está indo. Exatamente para onde Israel foi. Exatamente para onde Judá foi. Até de repente se perder tudo materialmente. E foi o que aconteceu. Aquilo que era orgulho para Israel, orgulho para Judá, foi destruído por Nabucodonosor. Mas naquela época, preste atenção nisso, o sistema era monárquico. Mas, gente, era monárquico porque o próprio povo quis trocar o teocrático pelo monárquico. O povo disse, nós queremos um rei igual a todo mundo. E aí Deus falou, tá bom. Então Israel deixa de ser teocrático, dirigido, governado por Deus sem nenhum homem, para ser monárquico, sistema de monarquia, em que um homem assume, e Deus disse através de Samuel, vocês não sabem o que estão pedindo. Então naquela época, e em qualquer época, o povo, num regime monárquico, não podia e não pode tirar o rei, porque é de pai para filho. Ninguém pode dizer, esse rei não é, ninguém pode dizer, a rainha Elizabeth não resolve e nós vamos votar. Tem um parlamento submetido ao rei ou rainha, e existe um líder escolhido pelo rei ou pela rainha. Então esse sistema que Israel escolheu não lhe dava o direito de colocar um outro rei melhor. E o que eu quero dizer com isso? Apesar de naquela época, ou em qualquer época, o povo não poder tirar o rei, mas naquela época, e em qualquer época e sistema, o povo podia e pode invocar e colocar o Senhor Deus no lugar que lhe é devido, independentemente de quem seja o rei, de quem seja o presidente, independentemente se o rei quer ou se ele não quer. Então a gente
Talvez não consiga tirar Dilma, mas o Brasil pode colocar Deus no devido lugar que pertence a Ele. Amém. Então eu tentei trazer este cenário político de Israel para a gente entender o cenário espiritual caótico de Israel. E eu acredito que lá dentro deste grupo tinha muitos homens sérios e comprometidos com Deus. Um deles foi Jeremias, que disse: olha, nós vamos perder tudo, Deus vai deixar a gente ir embora, e nós vamos viver 70 anos sem ter um templo para adorar, sem ter uma cidadania exclusiva. Nós vamos ficar misturados com um monte de outras nações. Deus enviou os profetas, mas o povo não deu ouvidos aos profetas de Deus. Estão entendendo? Amém. Esse é o país. A única coisa que poderia resolver o nosso país, gente, não é o impeachment, é a igreja. Mas uma igreja humilde, não uma igreja que desfila de carros novos, zeros, equipados. Uma igreja que teme a Deus, não uma igreja que bota o diabo de joelho e não entende que caiu na cilada, porque o diabo, ele sabe como é que dá o nome a esse negócio, deu e deu. A igreja hoje é um escândalo. Quando se fala em igreja, as pessoas riem. Enquanto que a gente deveria falar em igreja, as pessoas deviam respeitar, porque a igreja é o baluarte do Deus vivo. Então, como é que nós somos 40 milhões de pessoas que não conseguem fazer fio nem fó, não conseguem impedir a corrupção, não conseguem mudar o cenário do Brasil? Israel e Judá viveram inúmeras crises até perderem tudo materialmente, sem desaparecerem totalmente do cenário, e perderam tudo devido a se afastarem de Deus, o nosso Senhor. É aí que vai. Se alguém perguntar para você quem pode mudar esse país, o Senhor. Se alguém perguntar para você agora, não seja um político ou alguém que quer mostrar que entende de política. Alguém perguntar para você quem é que pode dar um jeito nisso, não vem falar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja o Senhor Jesus. E que você possa ser muito temente a Deus e fiel e dizer: enquanto a igreja estiver assim, Deus não vai de forma alguma mudar nem este país e nem país nenhum. Por isso que eu quero falar sobre crise. Eu quero que você pare de falar nas palavras que só aumentam a crise e afastam o Cristo. E vamos aproveitar essa oportunidade. Eu vejo gente falando de política. No sábado eu até me aborreci, mas eu passei por cima. Como a gente fala de uma coisa tão suja, nojenta. A gente acha que sabe um monte de coisa. Eu estou me incluindo nisso. Eu também dei meu pitaco lá e depois eu me arrependi amargamente disso. Você não sabe nada, eu não sei nada. E graças a Deus por isso, e que se a gente souber tudo de Deus, que não sabemos tudo, nós somos as pessoas mais felizes desta terra.
E se alguém aí me desafiar dizendo assim, eu conheço países ricos e sem Deus, e aí eu vou dizer para você, a Suíça é um dos países mais ricos do mundo. E se você quer saber, tudo lá funciona. Você quer saber? Não tem falta de hospital, de médico, de remédio, de nada. É onde tem o melhor chocolate, o melhor queijo. Você quer saber? É o país com o maior índice de suicídio. Então você está querendo falar o quê? Que país rico está bem? Não está bem. Porque se não tem Deus, não está bem. Só está bem com Deus e Zéfine. Estados Unidos chegou onde chegou, porque um homem chamado Abraham Lincoln falou, Deus tem que ir com a gente. E a partir daí, meu filho, só subiu, mas a pornografia, a imoralidade, a liberdade libertina está fazendo o país, descer novamente. A Europa, o continente mais antigo do mundo, não se iluda não. Aí eu falei, tem gente indo para Nova York, tem gente indo para a Europa, os terroristas estão acabando com a Europa. E Deus está deixando, e está todo mundo feliz, triste, todo mundo usando bandeira da França nos seus perfis. Aí a França não reconheceu o Senhor, e o Nabucodonosor de hoje acaba também com a França, como acabou com Israel. Então, sabe como é que se resolve crise? A crise se resolve com Cristo. Não existe outra maneira. Você está com crise financeira? Avalia como é que está o teu coração financeiramente com Deus. Você está com uma crise conjugal? Avalie como é que está a tua família, o teu casamento com Deus. Você está numa crise familiar? Avalia, faz um exame, como é que está a tua família com Deus, o teu casamento com Deus, as tuas finanças com Deus. Você está frustrado porque você trabalha e não tem prazer nisso? Avalia quando é que você tomou a decisão de ser o doutor fulano de tal e você pediu ao Deus ajuda, orientação. Então você tem que viver, você tem que ser um profissional em Cristo. Você não pediu a Deus uma luz, Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu já conheci pessoas com parede cheia de certificado, diploma, mestrado, doutorado e não sei mais o que. Gente arrasada, frustrada, vazia. Porque deu na telha de fazer isso, fazer aquilo, e nunca chegou para Deus. E essa foi a pergunta que eu fiz. Você consultou Deus? Não, eu achei que não precisava. É por isso que você está vazio e frustrado aí, querendo dar um tiro na cabeça. Eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos hoje sobre crise. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso, em cima dos momentos difíceis de Israel, a partir deste capítulo 3, desse texto que a gente leu. Porque quando um governo não respeita e não põe Deus no seu devido lugar, não tem governo que consiga ficar em pé. E não tem povo que seja assistido de maneira correta. E o governo da Suíça não consegue impedir o aumento dos suicídios lá naquela terra. Sabe por quê? Falta Deus, gente. Está faltando Deus. Primeiro ensinamento. Todo cristão, estando em Cristo, verdadeiramente, não é afetado por nenhuma crise. Muito pelo contrário, todo cristão em Cristo não deve ver nenhuma crise com maus olhos. Você veja que Elias, eu estou dentro desse cenário que a gente leu o texto, uma crise estava, aliás, várias crises estavam acontecendo naquela terra. E Elias chega para Acabe, o rei mau, sem vergonha, safado, e disse: vai ficar sem chover um bom tempo aqui. Além de todas as crises de corrupção, abuso de poder, de prostituição, de idolatria que havia na terra, chega
chega um profeta, um homem de Deus, vai dizer, olha, nota mais uma crise que vai acontecer, uma crise climática. Não vai ter chuva, os animais vão morrer, o capim não vai, a erva não vai crescer, os frutos não vão dar, o gado vai morrer. Ele dá esse recado e Deus fala, agora vai para o resort que eu separei para você. E o cara vai para lá. Então, todo cristão em Cristo, de verdade mesmo, não é afetado por nenhuma crise. Muito pelo contrário, todo cristão em Cristo, de verdade, não deve ver e não consegue ver crise com os maus olhos. Entenderam isso? Amém. Segundo, a crise para quem está em Cristo não destrói, não mata ninguém. Muito pelo contrário, é a grande oportunidade para construir com outros recursos. Então, nós estamos em crise, não estamos conseguindo ficar aqui. Deus vai dar uma solução, Deus vai mostrar uma direção. Nós não vamos sofrer, morrer, acabou, destruir, não dá mais. Não cruze os braços. Cristão em Cristo, não cruzem os braços por causa da crise. Você entendeu isso? Amém. Terceiro ensinamento: a crise para quem está em Cristo nos faz economizar, nos transforma em recicladores, nos faz ser poupadores. Então é o momento, sabe? Existem países que esse negocinho aqui deu uma rachadinha assim, joga fora. Aqui no Brasil, pessoas reformam suas mansões, coisas novas, jogam fora. Rapaz, não tem nem a sensibilidade de encaminhar aquilo ali para uma instituição de caridade, um asilo. A ordem é joga fora. E os peões de obra, os construtores que estão ali, ficam todos de olho, vão lá e pegam para vender, para fazer, né, aquele pé de meia, né? Estou falando de fonte segura. Nós não podemos ajudar a igreja, nós não podemos ser generosos. A igreja hoje não é generosa, sabe por quê? Nós gastamos o que recebemos e gastamos mais 100 vezes do que a gente recebe. A gente gasta 100% a mais do que a gente recebe. A gente não aprendeu a poupar. A gente não aprendeu que 10% é o dízimo, que simboliza a nossa obediência. 10% é nossa oferta, que simboliza nosso amor. 10% eu vou botar numa poupança para mim. Mas só 70% que eu vou viver. Rapaz, tem gente que vive com muito menos do que 70% que você tem. Aí chega no momento, ninguém pode pagar. Não é nem uma questão porque ele não tem, mas é uma questão de generosidade. Eu vou pagar para o meu irmão um churrasco, eu vou dar um presente para o meu pastor, eu vou comprar uma calça jeans para ele, quem está querendo, eu vou comprar um tablet novo da Samsung para ele. Não pode! Sabe por quê? Porque não tem dinheiro, e é verdade, está devendo, o cartão de crédito está lá, olha, batendo na tua porta, não para de ligar para você, porque você está endividado, o teu dinheiro sai, e se deixar na conta, o banqueiro vai lá e puxa aquilo ali. Conheço pessoas que ganham R$1.000, tem dinheiro na poupança, está emprestando dinheiro para neto. É de olho nela. Aí você diz, está ganhando 10 mil, não tem. Você não pode ajudar o irmão. Aí vem dizer, a crise, é o olho grande, é a falta de Deus, é não colocar Deus na parte financeira, é não perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu faça. Com esses 50 mil que eu recebi, gasta,
compra e joga fora. A crise, para quem está em Cristo, nos faz economizar, nos transforma em recicladores e nos faz grandes poupadores, não para pensar no nosso futuro, mas para a gente sempre poder ajudar o nosso próximo. E eu acho tão incrível quando um cliente diz: não, vai dar uma crise terrível, ele não quer te emprestar. Estava falando de restaurantes e tudo, aí o Marquinhos falou assim, a crise. Eu falei, crise? Aí nesse boteco que tem aqui na esquina, na estrada de Jacarepaguá, vai lá ver agora o que está acontecendo. Crise, que crise? Qual é a crise? Esses fast food que existem por aí. Ontem eu fiquei, era o 15º carro no drive lá para pegar o lanche, tinha 14 na minha frente. Crise! Isso é conversa, sabe o que é? Para ninguém te pedir dinheiro emprestado. Não fala para ele não, que está duro. Aliás, só vive duro. Não vou pedir para o bispo não, porque o bispo, coitado, só vive duro. Nunca tem dinheiro. Eu não acredito que Deus seja tão mau assim. O que Deus promete para a gente? Quais são as promessas de Deus em relação às finanças? A gente nunca pode. Não vai dar para vir sábado no churrasco da igreja, não. Eu estou com umas despesas aí. Mas quem mandou fazer a despesa? Não, mas é que quebrou. Gente, quando a gente não é fiel a Deus, nos dízimos de oferta, quebra tudo. Quebra tudo. Vocês estão aí? Nós temos que rever nossa posição diante do Senhor. Em quarto lugar, a crise para quem está em Cristo nos faz pensar, criar, ficamos mais abertos e somos inspirados. Começa a haver uma criatividade. Mas se eu tenho dinheiro, compra lá, paga lá, chama o profissional de lá. Rapaz, nisso eu admiro a minha mulher, vai reciclar assim lá no caixa-prego. Aí uma consegue de papelão fazer obra de arte. Rapaz, mas a gente tem dinheiro, para que fazer uma obra de arte de papelão? Vamos comprar coisa de prata, de cerâmica. Em quinto lugar, a crise para quem está em Cristo nos faz buscar e reconhecer mais o Senhor como único, verdadeiro e suficiente em nossas vidas. Se a crise não conseguir fazer isso, rapaz, se Deus não consegue chamar a atenção, e Deus chama, tem muita gente aí repensando na sua maneira de viver. Estando em Cristo, não há crise. Eu não estou dizendo que vai haver orgia financeira, material. Eu estou dizendo que estando em Cristo, não há crise. Mesmo que estejamos inseridos em famílias, grupos, situações, governos que rejeitam e se afastam do Senhor. Eu posso estar no Brasil numa tremenda crise e estar sendo sustentado por Deus na beira de um riacho pelos corvos. Deus vai me guardar. Deus vai me sustentar. E Deus quer e precisa de instrumentos dele, assim como Elias. Eu estou batendo em Elias, trazendo Elias para a mensagem do texto político, histórico da época dele. Ele sai e entra o sucessor dele, e é isso que a gente vai ver nesta série de mensagens sobre crise. E nós temos a história de Israel, que é um tremendo exemplo. O povo de Deus, que Deus prometeu grandes maravilhas e riquezas, este povo perde tudo. Deus deixa, pelo fato de Deus não ser adorado,
as crises se instalaram no país, mas a crise não acabou com os servos do Senhor. A crise não acaba com os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muita gente vai falar assim, mas como que você está conseguindo viver de maneira abençoada? É fácil. Porque a minha vida abençoada não depende de nenhum sistema monárquico, parlamentarista, presidencialista. A minha bênção, o meu sustento depende do Rei que governa sobre a minha cabeça e dentro do meu coração, que é o Senhor Deus. Amém? Amém. E esse mesmo povo, que várias vezes os profetas falaram, assim diz o Senhor: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, e que fiz isso e aquilo, e mais aquilo que tirei de lá da escravidão de 430 anos. Esse povo deixou o povo dele viver dentro de um Egito. 10 pragas foram jogadas naquela nação, mas Deus preservou o povo dele que vivia em Gósen, uma região dentro do Egito. Não faltou luz em Gósen, não houve gafanhoto em Gósen, a água não foi contaminada na região de Gósen. Sabe por quê? Porque aquele povo era propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Não importa onde a gente esteja morando, seja no Brasil, seja na Suíça ou na África, se nós somos fiéis a Deus, Deus vai preservar a nossa vida. Deus vai abençoar a nossa vida. Deus vai fazer com que nós sejamos a bênção onde Ele nos colocou, para poder outras pessoas também, para que outras pessoas também possam substituir essas palavras, crise por Cristo e problemas por oportunidades. Entendeu? Curva a sua cabeça. Domingo a gente vai ouvir mais sobre este assunto. As pessoas falarem em crise e você falar, você está em crise porque você está sem Cristo. Você está cheio de problemas porque você não está aproveitando as oportunidades, não aproveitou as oportunidades que o Senhor te deu. Pai amado, faz de nós estas pessoas deleitosas, conforme diz na tua palavra, não para que a gente seja esnobadores, mas para que a gente seja a voz que clama no deserto, para que a gente possa falar desse Cristo maravilhoso que supera toda crise em qualquer país, em qualquer época. Nos dê, Senhor, neste momento, estas oportunidades para que outras pessoas venham se render de verdade, de fato, aos teus pés, venham se tornar pessoas novas para viverem em novidade de vida, Pai. Faz isso através de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.